E voltamos com Na Boca do Povo, sou Jorge Magalhães. Né? Nós estávamos falando de prestação de conta, e eu estou falando, não fica acreditando, você tem com um papel assim, ó, minhas contas estão aprovadas. Mentira. Aprovou a conta que ele mandou para lá, porque se for mesmo investigar direitinho, e eu estou falando só do João Bosco, não, estou falando de todos, né? Pode saber que vai achar um monte de ganhar errado. Tanto assim que as contas do Tribunal do Minas Gerais foram aprovadas e o PT agora está aprontando um monte de defeitos do... Se o Marco Antônio tivesse colocado para fora a tal auditoria que ele falou que ia fazer, nós saberíamos de coisas aqui que você ficaria boca aberta, né? Boca aberta. Porque que tem, e ainda vai para a televisão ainda falar que combateu a corrupção, né? Combateu muito. Ah, fazenda, né? Eu queria comprar uma fazenda também com 3 meses de governo. Mas tá bom, esse, o assunto não é esse, então... Quando a gente fala que não pode acreditar em sujeito que está, sujeito que é bandido e sujeito que é político bandido. Porque tem político bom, né? Tem político bom e tem político bandido. Infelizmente os bons são poucos, mas existem. O senhor Paulo Roberto, que é um dos delatores do Petrolão, do Lava Jato, ele fez um acordo com a Justiça de delação premiada. Todo mundo sabe disso, isso é notório, já todo mundo já está careca de saber disso. E na sua delação premiada, ele falou várias coisas, e entre as coisas ele diziam que o superfaturamento das obras eram destinados parte para os partidos, parte iam para eles, né, para a turminha ali que estava operando sem anestesia na Petrobras. Agora, ele entra com pedindo revisão da delação dele, dizendo que não existia superfaturamento nas obras. O que existia, na verdade, é uma distribuição. Um exemplo, se a obra custava 100 e eles, na licitação, ficava por 115, que não era superfaturamento, ganhou a licitação naquele valor. Ganhou a mais, mas ganhou. Tá tudo bem. E que parte daquele dinheiro era destinado aos partidos, a ele, à turminha dele e tal. Ou então mudou a versão dele. Inclusive ele pode perder o benefício da delação premiada e ser julgado e não ter o benefício e ir para a cadeia. Não sei qual que é a estratégia dos advogados dele, mas é aquele negócio, né? O sujeito, quando é vagabundo e faz uma delação premiada, né? Evidentemente que para tudo aquilo que ele fez lá, o juiz não ia tomar nenhuma decisão se não tivesse as provas, né, e os caminhos para que a Polícia Federal pudesse obter essas provas. Por exemplo, ontem eu estava vendo, aliás foi até bonito ver, né, aqueles funcionários da Câmara soltar aquele monte de rato lá no plenário da CPI, eles estão putos, e os deputados ficaram putos. Isso é sacanagem, isso aqui é no circo. Gente, na opinião pública, ali é um ninho de ratazana mesmo. Essa que é a verdade. Os caras estão pé da vida, mas pergunta para o povo aí se o povo não aplaudiu aquilo. Não é não, Jorge? Simbolizou bem, né, o que é a Câmara dos Deputados, né? O próprio Senado num todo, né? Aí, quer dizer, os caras ficaram putos, mas não tem que ficar puto não, porque na opinião pública, eu sou senhores deputados, senhores senadores, né? É isso mesmo que nós pensamos de vocês. É claro que tem algumas pessoas ali que nós achamos que são boas. Mas a maioria do... Pergunta pro povo na rua aí, essa Jorge. Mas aí eu sou Vacari. Funcionário, eu né, sou que foi Vacari, embora, né? Sou Vacari muito bem instruído, né? Ele falava assim, o que o senhor Pedro Marusco falou sobre mim, o que o senhor Paulo Roberto falou sobre mim, não sei quem falou sobre mim, é mentira, eu sou inocente. Ele repetiu isso durante umas 50 vezes, ficou 8 horas lá, repetiu isso umas 50 vezes. E quando ia falar, ele pensava 100 vezes, quando não consultava os advogados que estavam do lado. Aí na verdade, eu queria ver, teve uma deputada no final, lá de Roraima, não sei o nome dela, Mariana, não sei o quê, ela disse o seguinte, o senhor topa fazer a cariação e nessa cariação seja colocado um detector de metal, de mentira? De mentira? O cara não responde, Jorge. Quer dizer, se o cara não tem nada a ver, o cara topo fazer a cariação, pode colocar detector de mentira, pode fazer o que vocês quiserem. Eu estou topando a parada. Mas o cara todo mundo sabe que aquilo ali, gente, o cara era bancário. Como é que os caras têm o tanto patrimônio que tem, seu Jorge Magalhães?
Olha, Carrara, eu... Não é que bancário não ganha bem não, viu, gente? Mas a gente sabe que bancário luta com a dificuldade danada, tanto que de vez em quando faz greve aí para pedir aumento. Você está pedindo aumento porque não está ganhando bem, né, Jorginho? Eu sou da época que eu fui nascido e criado, né, lá na chamada Rua da Cadeia. Ao lado da cadeia tinha delegacia que funcionava lá do lado, né? Da época do regime militar, essas coisas que não vale muito a pena ficar recordando e falando, mas foi o que eu aprendi, né? O vagabundo chegava, roubava de todo mundo e chegava lá, falava que era inocente. Chegava ele no pau de arara, com 2 minutos ele contava tudo. Eu queria ver pegar esses caras aí e chamar eles num pau de arara lá. Chega, coloca no pau de arara que você vai ver. Você fica calado, você não conta. Conta tudo, não tem disso não, mas não tem isso mais, né? Não pode ter. Então nós temos que ouvir o cara falar, falou mentira, falou mentira. Sou inocente. Sou inocente. Ô, gente, primeiro ele disse que não conhecia o Baruch, depois ele chegou, eu fui vendo os deputados falando, aí primeiro ele falava que não tinha conta, aí teve uma hora que ele falou assim, não, porque o senhor Youssef mandou um recado para mim encontrar com ele. Eu fui lá no escritório dele e encontrei com ele. Aí o deputado falou, mas quem é que te deu esse recado? Você mandou o recado, alguém entregou o recado, né? Não fala. Aí disse que encontrava com o seu Barusco casualmente, em eventos sociais. Aí depois, o Barusco, quando fez a delação, ele disse que deu o nome até dos hotéis que eles hospedavam. Aí o cara falou, olha, não adianta você ficar mentindo, porque esses hotéis têm filmagem. Então eu só teve lá, ué. Porque, gente, o juiz... E ele está lá, ele pode ir, né, cara? Agora ele tem que explicar como pessoa por que ele estava fazendo lá. E o outro também estava lá no mesmo dia. Uma coincidência, mas eles coincidem até no mesmo hotel, rapaz. Poxa. Eles coincidem no mesmo hotel, no mesmo restaurante, na mesma praia, no mesmo... Que é isso? Como é que tem? Por que eles nunca encontrou comigo nem com você, Jorginho? Ele não vai, não tem. A verdade é o seguinte, a verdade sentido, é que virou uma mentirada esse negócio aí. E eu estou com o Sérgio Moro, porque é o seguinte, esse juiz é fera mesmo, gente boa mesmo, e está fazendo o serviço dele. Hoje ele mandou prender mais 3 ex-deputados. Um já está até preso, o Pedro Correia. Mandou prender o Argolho, mandou prender aquele André Vargas, do PT, que foi expulso do partido e cassado a mandato. Então é o seguinte, nenhum juiz, só se for insano. Normalmente, quando o juiz não é insano, então você tem condição técnica para julgar. Ele não vai mandar prender ninguém se não tiver as provas ali, nos autos ali, né, Jorginho? Se não tiver coisas, assim, palpável mesmo, para fazer, decretar uma prisão de alguém. Você acha que esses empreiteiros que estão lá 5 meses presos, com a banca de advogados que eles têm, eles não teriam sido soltos já se não tivesse condição? Agora mesmo, o Supremo negou para o professor Renato Duque a soltura dele, o habeas corpus dele, porque não tem, esses caras, a Polícia Federal ela não está brincando nesse negócio, o Ministério Público também não está, e nem o juiz. Gente, tomara a Deus, que esse país seja passado a limpo, porque o povo não aguenta mais, Jorge Magalhães, tanta corrupção, tanta cachorrada com dinheiro público. Aí o povo chega no posto de saúde, não tem médico, não tem remédio. Não tem... Agora a vacina dos velhos, Jorginho, passou para o dia 27 de abril. Mudaram, até isso. É porque a estratégia lá. Você abre os jornais de São Paulo, está lá. A faculdade tal está fechada, parou. A prefeitura tal parou a obra porque não tem dinheiro. A estrada 381 parou porque não tem dinheiro. Quer dizer, não tem dinheiro para nada para servir o povo. E para eles tem. O cara ganha 40 milhões para fazer consultoria, seu Jorge Magalhães. Olha, Carrara, eu sou pessimista. Eu assisto isso tudo. Tem hora que eu assisto como cidadão, tem hora que eu assisto como um telespectador, né, de teatro, você está entendendo? Porém, eu até agora não vi um político ir para a cadeia. Aí você vai entrar, mas o político é diferente. É diferente, mas por que é diferente? Então, quando você fala que tem que passar o Brasil a limpo, que o povo vai nas ruas reivindicar, de nada está valendo a gente querer, porque quem precisa mesmo ser tirado do cenário não vai ser tirado e não está sendo tirado, porque tudo lá envolve os políticos, mas quando vai chegando nos políticos, tem um vacário desse lá que vai para blindar, certo? Tem os outros que chegam, tem a própria legislação que blinda os políticos. Então a grande verdade é que nos políticos a coisa não chega. Isso é que entristece, que deixa a gente pessimista, mas... A justiça está fazendo o papel dela.
Mas quem faz as leis para a justiça poder ser rigorosa no papel dela? Mas São os se, políticos. se as coisas acontecerem como a gente está imaginando que vai acontecer, talvez nós comecemos a ver a justiça desse país sendo feita para todos. Porque aqui até hoje, né, a justiça é feita só para os mais pobres, para os negros, né, para as mulheres brancas, pobres e negras, enfim, para a classe mais pobre. Na hora que começar, como está esses grandes empresários da UAS, da Camargo Correia, tudo preso há 5, 6 meses, para eles isso é o fim do mundo. O cara ficar 5 meses numa cadeia. Né? A hora que começar isso, você vai ver que o país muda. O dia que as pessoas souberem que não vale a pena cometer qualquer tipo de crime, aí a coisa vai mudando. Enquanto tiver impunidade, como você disse, que é verdade, você não está falando mentira nenhuma, porque o político ele tem uma legislação para ele, porque ele que faz a lei, então ele blinda, fala, ó, o político só pode ser processado se o Supremo autorizar, quer dizer, pobre pode ser processado por qualquer jeito, agora eles não podem. Então, eu acredito que se esse Renan Calheiros, que já hoje está sendo investigado, se o Cunha for investigado e virar réu, esse Vacari já é réu. Ele não tem nem porquê, porque ele já é réu. Ele está sendo processado por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Quer dizer, não é possível que um juiz ia aceitar uma denúncia a pedido do Ministério Público se ele não tivesse as provas, né? Mas o Vacari nessa história, ele está funcionando como um boi de piranha, né? Ele vai ser mais ou menos um Valério, né? Que vai levar o chumbo todo e vai sair. Mas, de qualquer maneira, já tem um monte de nego grandão preso há 5, 6 meses. Que já é um alento. Se uns caras desses ficam 1 ano, eu tenho certeza que ele vai, opa, não vamos fazer isso mais não, vamos fazer coisa séria. Porque o cara não vai querer expor a família, os negócios dele. Você imagina o prejuízo que está tendo uma AS, uma Camargo Correia, uma Odebrecht por causa desses escândalos, Jorginho? Você pega uma empresa igual a Camargo Correia, sempre foi destaque no mundo inteiro, Odebrecht. Odebrecht. Então, pega mal mesmo, é difícil para essa família, até para os acionistas, né, apostarem nessas empresas, quer dizer, não é fácil. Agora, a questão toda é atingir os políticos, é aí que vamos ver o que vai fico acontecer. Triste, porque neles não chega, e eles é que fabricam as leis, aí fica difícil. Então tá bom, Sr. Jorge Magalhães. Vamos voltar daqui a pouquinho, que nós temos mais assunto para comentar e tem uns assuntos aqui de Caratinga também. É pai bola, é vapiti, Isso aí. Daqui a pouco a gente volta.